Isaías capítulo 43, nós vamos ler o verso 13, tá bom? A palavra de Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Diga, eu sou. Eu sou. Deus disse, antes que houvesse dia, eu sou. Não eu era, né? Antes que existisse o dia, eu existia. Ele não fala isso. Antes que houvesse o dia, antes da fundação do mundo, eu era. Não. Porque se Deus dissesse, eu era, então o que ele é agora, ele não é mais. O que ele era, ele não é mais. Ele é outra coisa. Mas como ele é um Deus que não muda, ele é um Deus que sempre existiu, ele fala, antes que houvesse dia, eu sou. Porque para Deus não há passado, não há presente, não é futuro. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode todas as coisas, ele tem todo o poder. E Deus sempre existiu. Essa expressão, eu sou, deu origem à expressão, muitos estudiosos dizem, a expressão Javé, eu sou. Que nós traduzimos errado aqui para o Jeová, mas Javé, ou Yavé, eu sou. Essa é um dos muitos textos onde Deus se apresenta como eu sou. Somente um Deus para dizer que ele é e ponto. Mas você é o que? Eu sou. Como assim eu sou? Eu sou. Eu sou o suficiente. Não há adjetivos para descrever quem eu sou. Não há palavras que me descrevem. Apenas eu sou o que sou. E é isso que Deus fala. Por isso a pregação que eu quero trazer hoje para você é: Deus está no controle. Deus está no controle. Sabe por quê? Porque Ele é. Ele é perfeito, Ele é pleno, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele tem todo o poder. Deus é. E Ele sempre será o mesmo, hoje e para sempre. Amém? Amados, nós precisamos entender que se Deus está no controle de todas as coisas, e nós sabemos disso, num primeiro momento nós temos uma pequena dúvida, né? Surge um pouco, algumas confusões, surgem algumas dúvidas. Poxa, se Deus tem todo o poder e Deus está no controle, por que o mundo está como está? Porque quando olha lá fora, parece que tudo está uma bagunça, parece que tudo está descontrolado, parece que minha casa está descontrolada, parece que minha vida está fora de ordem. Como eu posso ver o mundo que eu vivo, a televisão que eu assisto, o rádio que eu escuto, e dizer que Deus ele está no controle de todas as coisas? Mas eu quero te dizer o seguinte: a palavra de Deus nos fala nos Salmos que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos homens. Ele entregou esse lugar para que nós pudéssemos viver e desfrutar, né, minha irmã? E acontece que os problemas que nós vemos não é porque Deus não está no controle, não é porque Deus não é soberano, mas porque Ele nos deu liberdade, e nós utilizamos dessa liberdade para tomar decisões, e nossas decisões têm nos levado a grandes dificuldades, a grandes problemas, porque o ser humano ele é livre o suficiente para se tornar escravo de Cristo, e se ele não chegar no lugar mais alto que alguém pode chegar, que é ser escravo de Cristo, ele será escravo de si mesmo, e esse é o pior lugar que alguém pode chegar. Quando nós somos servos do Senhor, nós estamos no lugar mais alto que podemos chegar, né, Akira? Porque nós podemos estar olhando e admirando o Deus que está num alto e sublime trono, mas não só admirando, mas também dizendo, eu sou impuro. Ele perdoa, Ele cura, Ele transforma, mas não só isso, como Ele fala, quem eu vou enviar? E você fala, me envia a mim. Foi a liturgia trazida pelo irmão Akira, o texto de Isaías, capítulo 6. Por isso o mundo, ele parece fora de ordem, e ele até está fora de ordem em alguns setores, mas tudo está debaixo da poderosa mão de Deus. Deus vê todas as coisas. Há um texto no Novo Testamento, se não me engano está em Efésios, que diz que todas as coisas elas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Todas as coisas estão nuas diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas, e não há nada que aconteça nesse mundo que não passe pela decisão da vontade de Deus, seja a vontade incisiva ou a vontade permissiva, tudo passa pelo controle de Deus, amém? Isso leva a grandes consequências para a igreja de Deus. Se Deus está no controle de tudo, Belo, Deus sabe o que vai, o que fica, o que nasce, o que morre. Se Deus está no controle de tudo, inclusive da minha vida, e eu estou debaixo da palavra de Deus, então por que eu ainda tenho desconfiança? Por que ainda é difícil confiar em Deus? Por que ainda é difícil descansar em Deus? Sabe, eu ouvi muito, né? Muitas vezes a gente cantou sobre descansar nos braços do Pai, né? Então uma canção que a gente cantou, até a gente pode voltar a cantá-la, onde fala que eu descanso nos braços do Pai, né? É uma canção do Lael Sogueles. Como é que é essa parte dessa canção? Em teus braços é meu descanso, né? Em teus braços é meu descanso, recaio em tua graça.
Sabe quando é que eu fui entender essa canção? Quando o Miguel dormiu no meu colo. Quando eu vi o Miguel dormindo no meu colo, ele não faz ideia que existe a cor vermelha, a cor azul, que elas têm esse nome, das formas. Ele não tem noção de que você tem que trabalhar para comprar um pão. Ele tem o TT, ele tem tudo que ele precisa na mãe dele, no pai dele. Ele não tem preocupação de boleto, ele não tem preocupação de nada, porque ele sabe que tudo que ele precisa ele encontra em mim e na mãe, mais na mãe do que em mim, né? Eu só ajudo a mãe. A mãe é autossuficiente, se entrega para mim, eu não consigo dar conta sozinho. Então, o Miguel, ele não cogita, como um bebê de 8 meses, ele não cogita a hipótese de ter que se virar sem a mãe dele, porque nos braços da mãe dele ele descansa. Isso é tão verdade, tão lindo, igreja, que quando o bebê nasce, ele se acalma ao ouvir a voz da mãe. Quando o bebê nasce, ele chora porque ele está num ambiente externo, um ambiente estranho ao útero. O útero foi tudo que ele teve por meses, e agora ele está num ambiente fora do útero. Então ele tem a diferença de ar, a diferença de temperatura. Há alguns estímulos auditivos que antes ele não tinha com tanta claridade, com tanta precisão, né? E aí, pelo simples fato de colocar no peito da mãe, ele sente o cheiro da mãe, e ele escuta a voz da mãe, e imediatamente ele liga na cabeça dele aquele cheiro da mãe com a voz da mãe. E em questão de minutos, simplesmente por estar perto da mãe, naquele cheirinho de mãe, que ele ligou com aquela voz, ele fica descansado. Porque para o bebê tudo que ele precisa para viver está na mãe dele. Mas se tudo que nós precisamos para viver está em Deus, e nós vivemos desconfiados, nós vivemos com medo, nós vivemos nossos anseios, né? Nós vivemos ansiosos, nós somos a geração mais ansiosa que já existiu, pelo menos que já teve registro, a geração mais depressiva que já existiu, uma geração que teme o futuro de maneira absurda. Temos pessoas que têm cometido suicídio porque elas não conseguem descansar no amanhã, diferente daqueles que no passado criaram a canção Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Descansavam no amanhã. Nós vivemos uma geração que tem medo do amanhã. Vivemos uma geração que vive aperreada, como dizem a palavra lá no Nordeste. Um dia eu conheci uma nordestina, tive a alegria de ter ela na minha família, ela casou com o meu pai, e ela fala: por que você está aperreado? Eu falei: o que é isso, rapaz? Eu sou do Rio Grande do Sul, ninguém fala isso. O que é aperreado? Ansioso, afoito, né? Chega a estar distraído de pensar em coisas que estão te tirando seu foco, sua atenção. É porque talvez nós não temos feito como o Miguel, nós não temos descansado nos braços de Deus, cara. Nós não temos descansado, repousado e compreendido que tudo que precisamos está diante dele. A palavra de Deus fala: acaso, se o vosso filho pedir pão, você dará pedra? Ou se pedir peixe, você dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus, saibam dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará boas coisas àqueles que vos pedirem, diz o texto da palavra de Deus. Se eu e a Isabela, que somos falhos, eu acho a Isabela uma excelente mãe. Parabéns, Isabela, você é uma excelente mãe. Ela é uma excelente mãe. Eu também dou os créditos para a Betinha, né? E não posso fazer jus de todos os nomes, né? Mas nossa Dinda, Betinha, é uma excelente mãe. E é maravilhoso uma excelente mãe. Se a Isabela, que é uma excelente mãe, mas ela é falha, ela consegue fazer com que o Miguel sobreviva, viva e sorria, será que Deus, que é um perfeito pai, que nos cuida como uma perfeita mãe, será que não cuidará de nós? Será que Ele falhará em algum momento? Então eu quero falar para você algumas coisas relacionadas ao controle de Deus, o Deus que está controlando todas as coisas. Controlar é basicamente dominar, governar, exercer uma fiscalização sobre as atividades das pessoas, ou algum órgão, ou algum departamento, ou produto, a fim de que não haja quebra das normas pré-estabelecidas. É também ter autodomínio físico e psíquico. Precisamos entender um princípio fundamental do controle, a dimensão fundamental do controle de Deus sobre tudo. Primeiro, Deus tem controle sobre Satanás e os seus demônios. A palavra de Deus nos fala em Jó capítulo 1, que os demônios, Satanás e seus demônios, eles não podem tocar a vida de Jó, a menos que Deus permita, algo que Deus permitiu. Deus disse, na verdade: toquem tudo que Jó tem, exceto na vida dele. Ou seja, Deus tem o poder sobre Satanás e seus demônios. Não há uma guerra, não há uma luta entre Deus e o diabo. Não há uma luta entre os anjos e demônios, no sentido de que Deus ele está lutando, senão ele perde. Deus não é aquele que vence aos 45 do segundo tempo. Quando Deus disse haja luz,
e Ele criou todas as coisas, nessa palavra, haja luz, Ele já tinha decretado a derrota do diabo. Porque quando Deus diz, haja luz, as trevas batem em retirada. Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre Satanás e seus demônios. E o livro de Jó inteirinho é escrito para que nós também entendamos essa verdade. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que Deus tem domínio sobre os seus anjos. A palavra de Deus diz que Ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Deus tem domínio sobre os seus anjos. Ele envia anjos ministradores, anjos mensageiros, anjos que guerreiam em nosso favor. Deus tem poder sobre os anjos. A palavra de Deus nos fala isso em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 15, onde lá Deus fala que Ele tem o poder sobre todas as coisas. O texto de 1 Crônicas 21, 15 fala que Deus envia um anjo para destruir Jerusalém. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor que estava perto da eira, ele não destruiu aquela cidade. Ou seja, Deus é um Deus que ordena, e quando Deus diz, agora eu desdigo, Ele para e volta. Por quê? Porque Deus tem o poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre os anjos, Deus tem poder sobre os demônios, Deus tem poder sobre o chefe dos demônios, Deus tem o poder sobre tudo, porque Ele é o chefe de todas as coisas. Amém? Outra coisa que nós não podemos esquecer é que Deus é Senhor do universo. Isaías capítulo 45, verso 12. A palavra de Deus nos diz que Deus declarando, eu fiz a terra e criei nela o ser humano, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus é Senhor do universo. Tudo que você vê, tudo que você sente, toca, cheira, pensa, até a sinapse do seu cérebro que constrói pensamentos, tudo veio de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus não pode criar uma pedra tão grande que Ele não possa carregá-la. Deus não pode criar um universo tão grande que Ele se perca lá dentro, porque Deus tem todo o poder. Ele cria o que Ele quiser, do tamanho que Ele quiser, na medida que Ele quiser, e Ele sempre será maior do que isso. Ele sempre será soberano a todas essas coisas. Deus criou tudo que existe. Ele é Senhor do universo. A palavra de Deus fala que Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele é capaz de contar a areia do mar e as estrelas do céu, porque Ele criou todas essas coisas. Amém? A palavra de Deus também nos diz que Ele é soberano. Ele é aquele que governa, aquele que tem o controle sobre a história. Deus mudou o rumo da história de Jacó, de Moisés, de Davi, de Jó e de muitos outros. Davi tinha uma vida, Deus mudou a vida dele. Jó tinha uma vida, Deus mudou a vida dele. Moisés tinha uma vida, Deus mudou a vida de Moisés. Porque Deus tem o poder sobre a história. Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar a tua história. Deus é o Senhor da história da humanidade, Ele sabe de todas as coisas. Deus estava na época do ferro, Deus estava na época do bronze, Deus estava quando Cristo veio, Ele estava aqui. Deus estava quando o Império Romano estava ali, quando o Império Persa, quando o Império Grego, quando o Império Otomano. Deus estava ali quando veio o Império Bizantino. Deus estava ali quando o Brasil foi descoberto. Deus estava o tempo inteiro sabendo de todas as coisas, escrevendo a história, até mesmo quando Hitler um dia nasceu e chorou. Deus sabe de todas as coisas. Ele é o Senhor da história, tudo está no controle de Deus. Ele é Senhor da história e Ele é capaz inclusive de mudar a história. Se a história está caminhando para um rumo, Ele pode parar esse rumo e transformar a história quando Ele quiser, porque Ele é Senhor da história. Deus mudou a minha história, está mudando a minha história, e eu creio que está mudando a sua história também. Amém? Porque nós estávamos indo para um caminho sem volta. Nós tivemos um testemunho ontem no grupo de homens do pastor Flávio. O pastor Flávio se envolveu com uma criminalidade muito pesada, conheceu grandes chefes do PCC, era alguém muito ligado a essa vida. Ele não tinha condições de sair de lá. Somente aquele que um dia entra no mundo do crime sabe como é difícil, quase impossível sair de lá. Só não é impossível para Deus, e para ele era impossível sair da vida que ele tinha. Mas Deus mudou a história do Flávio, de um traficante para um pastor, daquele que antes vivia para explorar as pessoas, agora vive para investir do seu próprio bolso, do seu próprio sustento para as pessoas. Deus muda a história. Deus é soberano sobre a história. Deus é soberano sobre o homem. A palavra de Deus nos fala que Deus, Ele rege do modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. O que isso significa? Deus não só apenas sabe que você nasceu, Natanaã, mas Ele sabe o que você pensa. Ele sabe como você age quando você está sozinho. Ele sabe antes de você falar o que você vai falar.
Ele está no modo ativo, criativo o tempo inteiro sobre a vida de cada um de nós. Ele controla cada ser humano. Nada foge do controle de Deus. A palavra de Deus nos fala no Salmo 139, pode projetar por gentileza? Salmo 139, verso 13. Fica mais fácil para a gente abrir os textos assim, né? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu gosto da expressão teceste, né? Tecer, porque nós temos tecidos. É como se Deus pegasse agulhas de crochê e tecesse ali um ser humano. Eu não sei como, mas o Miguel não existia. Através da minha relação com a Isabela, do nosso amor, um ser humano passou a existir. Mas não fui eu que dei vida para ele, não foi eu que o criei, não foi eu que desenhei os olhos dele, nem a Isabela. Nós não criamos ele, nós apenas fizemos parte de uma criação de Deus. E é muito interessante, agora que eu tenho filho, eu sei, né? Então eu sou pai novo, né? Os pais que já são mais velhos sabem. E se você não é pai, não é mãe, você está perdendo, você não sabe o que eu estou falando. A gente olha e fala assim: como que isso aqui é o meu filho, né? Isso aqui é o meu filho. Demora que a ficha no começo, né? Como que isso aqui nasceu, cara? Olha isso aqui, olha o tamanho dessas unhas. Olha o tamanho dessas unhas, são minúsculas. Olha, tu consegue ver as dobrinhas da pele, do mindinho, dos dedos, perfeito, preciso. Como isso é possível? Tudo exatamente como eu sou, como a Isabela é, de maneira reduzida e perfeita. No Miguel, um mini fígadozinho, um mini rinzinho, um mini coraçãozinho, tudo funcionando e funcionando muito bem. Deus, Ele nos conhece desde o íntimo da nossa mãe. Nós não sabíamos que existíamos no íntimo da nossa mãe. Eu lembro que quando o Miguel nasceu, nós tivemos um treinamento, né? Nós procuramos estudar bastante, tivemos bastante estudo, bastante treinamento. E nós aprendemos nas nossas aulas que nós teríamos que ter paciência, porque o Miguel, ele iria ainda descobrir que ele não estava no útero mais. Ele iria descobrir que ele existe, né? Ia passar o tempo e um dia ele ia se dar conta que ele existe. Que ele ia se olhar no espelho e ele não ia ver um monte de imagens, mas ele ia entender que aquela coisa se mexendo era ele, né? Então, antes mesmo que você tivesse consciência, Maurício, que você existe. Já pensou isso, cara? Quão humilhante é o ser humano, humilhante é para o ser humano saber que um dia ele existiu e nem se deu conta, né? A gente nem se deu conta que a gente existia, pois ali Deus estava, Deus nos teceu, desenhou um ministério para nós, tem um propósito para nós, pensou em nossa vida e sabe da nossa morte. Ele viu 80 anos depois e sabe como nós terminaremos a nossa vida, porque o sonho é morrer depois dos 80, né? Com saúde. Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele está no controle de tudo. Se Deus está no controle, como nós vimos aqui nos textos, do universo, dos anjos, dos demônios, de nós, da história, se Deus está no controle de tudo, o que nós precisamos considerar? Primeiro, que as dificuldades que nós enxergamos no mundo, elas passaram pela decisão, pela vontade de Deus. Então, se você tem uma vida que está difícil, se você tem dificuldade, Davi, na tua vida, que eu não sei se você tem dificuldade na tua vida? Achei que era só eu. Se você tem boleto para pagar, se você tem que trabalhar, senão você não come, se você tem doença, né? Se você tem dificuldade, eu quero te falar uma coisa, isso passou pelo crivo de Deus, tá? Isso não pegou Deus de surpresa, isso não foi uma coisa que, olha só, eu criei os homens e deu um problema. Ele sabe de tudo isso, e se Ele sabe de tudo isso, nós precisamos nos perguntar e tentar entender por que raios nós estamos passando pela dificuldade que estamos vivendo. Qual o motivo, qual o objetivo de nós estarmos vivendo a vida exatamente como ela é hoje? Eu sei que muitas pessoas perguntam para nós e nós não sabemos como responder. Quando morre um ente querido, por exemplo, de uma maneira inesperada, uma pessoa jovem, essas pessoas que perdem esses entes queridos geralmente olham para os pastores e perguntam: pastor, por quê? Por que isso foi acontecer? Como é difícil para nós termos uma resposta num momento desse. Pastor, ele estava comigo ontem, pastor. Por quê? Qual que é o objetivo de Deus nisso? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que se Deus está no controle de tudo, você precisa entender que Ele permite a tribulação. Ele permite. Porque a palavra de Deus nos fala através do Novo Testamento que a tribulação ela vai produzir perseverança. E a perseverança produz esperança. E a esperança não vai nos deixar decepcionados. Porque o Espírito de Deus enviado por Deus não nos decepciona. As tribulações,
elas são um instrumento de Deus para que nós reconheçamos que nós não temos condições de viver sem Ele. As tribulações são instrumentos de Deus para que nós entendamos que se nós formos guiados apenas por nossos próprios caminhos, a nós mesmos nos mataremos. Ontem mesmo, o pastor Flávio falou que enquanto ele começou a experimentar essa vida de crime, as coisas estavam indo muito bem. Ele não tinha problemas, o que ele decidia acontecia, o que ele queria dava certo. Ele conseguia fazer e tramava os planos dele e as coisas davam certo, exatamente como ele planejava. Dava errado para alguém, porque alguém acabava sofrendo dano, mas para ele exatamente o que ele planejava dava certo, né, Robson? E ele falou, se você na tua vida, tudo que você planeja dá certo, tudo que você faz dá certo o tempo inteiro, independente se está certo e errado, presta muita atenção, porque é assim que o diabo age. Ele está dia após dia deixando você agir por conta, e no momento exato que você quiser sair, você não tem mais volta. E foi isso que aconteceu com o Flávio, foi isso que aconteceu comigo. Muitas vezes eu decidi tomar decisões, eu decidi escolhas, né? Tinha antes de escolha, eu decidi fazer o que eu queria, o que era melhor para mim, e as coisas foram dando certo, eu realmente fui me dando bem, até o momento em que eu comecei a ver as consequências, e eu não podia mais fugir das consequências. Quer ver um exemplo disso? Alguém que vive uma vida sexual descomprometida, e vê uma gravidez indesejada. Tem como fugir disso? Tem como resolver isso? Sabe o que o mundo fala? Mata. Eles falam um nome bonito, né? Aborta. Mata. Tem um filho indesejado? Mata ele. É isso que o mundo ensina. Porque o mundo não tem Deus, e o mundo ele sempre vai fazer com que você tome decisões que parecem melhores para você, mesmo que isso custe a vida de um bebê, mesmo que isso custe a vida de um inocente. E quando nós quisermos, então, não, o que eu vou fazer? Eu não quero mais ter essa vida. Pois bem, agora você não consegue mais se livrar dela, você terá que enfrentar as consequências do seu pecado. E muitas vezes não há condições nem de sairmos. No caso do bebê, isso pode ser revertido em bênção. Uma nova vida que chega é uma bênção que Deus entrega para o mundo. É uma oportunidade de criarmos um ser humano melhor do que nós. É uma oportunidade de agarrarmos jeito na nossa vida. Eu conheço uma série de pessoas, inclusive pessoas próximas, que viviam uma vida desregrada, viviam uma vida bagunçada, e quando veio uma gravidez, entendeu que ali tinha uma vida que estava sendo gerada, que havia uma responsabilidade ali, então passou a honrar com essa vida, e hoje são grandes famílias, famílias abençoadas, famílias muito bem de vida, com bastante recurso financeiro, e filhos maravilhosos, e uma família estruturada, que entendeu que diante de uma situação de brincadeira, uma situação de um rolo, surgiu a oportunidade de honrar de uma vez essa relação, casar e ter uma família. Isso aconteceu e são bênção hoje, eu vi isso. Então as tribulações, elas são permissão de Deus. Se Deus permite que passemos por tribulações, há dois motivos que você precisa prestar muita atenção. O primeiro, a tribulação pode ser uma coisa que você não plantou, uma dificuldade que não tem a ver com você, que é uma consequência do mundo, uma consequência de todas as outras decisões tomadas além de você. Por exemplo, você trabalhou, tirou a sua carteira, comprou seu carro, pagou IPVA, pagou a carteira de motorista, verificou o freio do seu carro, trocou o fluido de freio, trocou o fluido do radiador, botou combustível de boa qualidade, verificou se as peças do motor estavam boas, estava tudo bem, o carro passou pela revisão, estava em boas condições, você respeita a sinalização de trânsito, estava andando na velocidade correta, e alguém bate em você e foge. Você não plantou aquilo, foi algo que veio até você, e isso está no controle de Deus. Se isso acontece, você precisa descansar em Deus e confiar em Deus, sabendo que aquele que vê todas as coisas, Ele faz justiça por nós. Ele toma a nossa causa. A palavra de Deus fala que Ele toma a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. Sabe o que isso significa? O órfão não tem pai, quem vai cuidar dele? A viúva não tem marido, quem vai cuidar dela? E o estrangeiro está no outro país, quem vai cuidar dele? O que Deus nos ensina com isso? Que as pessoas que não podem ser amparadas por outras pessoas terão o amparo do Senhor. A segunda tribulação, o segundo tipo de tribulação que nós passamos, são aquelas que são consequências dos nossos erros. Você até tinha um carro em boas condições e pagou seu IPVA, mas andou em alta velocidade, perdeu o controle na aquaplanagem e acabou batendo seu carro. Terá um prejuízo, talvez até a perda do seu bem. Talvez o seguro até nem cubra, porque vai identificar que houve uma irresponsabilidade, uma negligência. E tem essa tribulação que Deus também permite, porque Ele poderia com uma palavra ter evitado, mas se Ele não evitou é porque ali há algo que nós precisamos aprender, certo? Então até as tribulações, elas passam pelo controle de Deus.
O crente, ele deve lançar sobre Cristo toda a sua ansiedade. Com base nisso que eu falei para vocês, de que Deus é o Senhor até mesmo das tribulações, de que Deus, ele olha do seu alto e sublime trono e ele não está ansioso. O Akira falou aqui, Deus não está ansioso, Deus não está correndo, né, com pressa para resolver os problemas. Ele está num alto e sublime trono. Eu gosto de pensar umas coisas muito diferentes, e eu gosto de pensar que Deus tem gostos tanto quanto os meus. E eu imagino Deus sentado no alto e sublime trono, tomando um bom Monster, né? Num alto e sublime trono, tranquilo, uma água de coco, apreciando o monte do Himalaia que ele fez, se alegrando com as ilhas Caimã, apreciando o vulcão que entra em erupção e fala, foi eu que fiz, apreciando você quando dizima, quando oferta, quando abençoa um irmão, uma irmã. Deus está no alto e sublime trono. Uma palavra dele pode mudar todas as coisas. Eu já preguei sobre isso também. Deus não está com pressa. Nós precisamos entender que a pressa, a ansiedade, ela só acontece naqueles que não podem ver o futuro, tá certo? Se nós não podemos ver o desfecho das coisas, nós tememos esse desfecho, e se nós tememos o desfecho, isso gera em nós ansiedade. A ansiedade é a busca incessante que nós temos, nossos anseios descontrolados. É quando nós nos preocupamos com coisas que nós não conseguimos resolver. Há uma lição que eu aprendi com meu pai que diz, sabe o que, Akira? Você deve ter ouvido isso. Se você não consegue resolver um problema, ele está resolvido. Não tem solução. É isso. Aceita, se adapta a isso e tenta corrigir com o tempo para que você possa corrigir isso, tá? Vou dar um exemplo. Trabalhei, não consegui dar a volta no mês. Vou fazer o quê? Está resolvido. É isso. Eu tenho uma dívida agora. Então agora eu preciso chegar lá no banco e falar, o negócio é o seguinte, eu tenho uma dívida, a dívida é de tanto. Como é que eu faço? Qual que é o planejamento que eu tenho para pagar nos próximos meses? Para de brigar, de querer tentar tirar dinheiro do outro, de tentar trabalhar agora 24 horas por dia. Aceita, você tem uma dívida, cara. Parabéns. Você é mais um dos tantos endividados do Brasil. Vamos aceitar isso e com paciência trabalhar para resolver o problema. Perdi o meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô. Você não consegue, por mais que você se esforce, trazê-lo de volta. Está resolvido. É isso. Supera. Chore. Passe pelo luto, isso é saudável. Sentir saudade é saudável. Saudável. É importante, tá? Faz parte da natureza humana. Jesus, o rei do universo, ele chorou de saudade de Lázaro. Não sei se foi saudade de Lázaro que ele chorou, porque o texto não diz, mas o texto fala que ao ver o velório, ao ver as pessoas chorando e saber que Lázaro estava morto, ao ver aquela situação ele chora, né? Ele se emociona. Sinta dor, sinta saudade. Às vezes passam 10 anos, a gente vê um perfume, né? Sente o cheiro de um perfume e lembra de alguém. Faz tanto tempo que você não vê, e vem aquele choro, aquela lágrima que rola pelo... Isso é saudável. Mas chega um momento que você tem que entender que foi, rapaz. Foi, passou. A vida passa. A Bíblia fala que a vida é como um sopro. E agora nós precisamos continuar a nossa vida, passar para o próximo estágio. Então as tribulações, as dificuldades desse mundo não devem gerar em nós ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Lê comigo aí, 1 Pedro 5,7. Eu sei que eles vão projetar lá, mas se você tem o seu celular, procure esse texto aí. Vamos, procure, abre aí, Bíblia, tá? 1 Pedro, Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. E decora esse texto, rabisca ele. Se tem celular, copia, joga no teu status de WhatsApp, de Instagram, faz um story, decora esse texto. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele não fala, lancem sobre ele que então ele vai cuidar. Lança sobre ele porque ele tem cuidado. Sabe o que isso significa? Não fica ansioso, joga essas suas preocupações diante de Cristo e mostra para ele que você está preocupado e esquece, porque desde o princípio ele sabe de todas as coisas, ele está cuidando de tudo o tempo inteiro. Nós aqui na igreja agora, eu sei que você tem sua família, você pode aplicar esse texto na sua família. Como eu disse, eu estou passando por uma situação onde eu tenho que correr atrás das finanças, eu tenho que arrumar minha vida, estou me formando, vou ir para a missão. Quem vai para a missão leva a mochila, não é assim? Vai para a missão, leva o cantil, né? Bota o cantil aqui, bota a mochila, verifica se está com as peças de roupa correta. Você tem um facão para você pegar alguma coisa na floresta e comer sem ficar perdido. A bússola, eu estou nisso aí, eu vou para a missão. Eu e minha esposa, nós estamos indo para a missão. Nós estamos começando a organizar a nossa vida, porque eu não sei para onde Deus vai nos mandar. Mas onde quer que Ele nos mande, nós temos que estar pronto.
Eu estou aplicando esse texto, eu não estou ansioso, chorando no chuveiro, né? Eu falo para os homens, eu brinco com eles na reunião de homens, nós não somos moleques, né? Ou menininhos que choram no chuveiro porque a mamãe os abandonou. Não, nós somos homens, nós confiamos no nosso Senhor. Nós sabemos que ainda que a mãe se esqueça do seu filho, diz o texto, Ele não se esquece de nós, amém? Nós permanecemos firmes, porque os que confiam no Senhor são como esses montes. Quais montes? Os de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, amém? 1 Pedro diz, 5, 7, decorem, é fácil, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, lancem sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Agora, na vida da igreja, como é que a gente aplica isso na igreja? Nós temos um monte de sonhos, né, Davi? Projetos, sonhos. Vocês lembram do calendário? Quem lembra, levanta a mão aí, do calendário que a gente fez. Lembra do calendáriozão grande? Quanta coisa a gente botou lá? A gente sonha mesmo, a gente está de parabéns, a gente sabe sonhar. A gente não conseguiu fazer muitas coisas que a gente sonhou, mas a gente sabe sonhar. É o bom primeiro passo. Só que eu percebi, meus amados, eu falo com vocês porque vocês são a minha igreja, que se você está vendo aí pela internet, está vendo esse vídeo depois no YouTube, sabe que as minhas pregações, elas não são muito pregações de YouTube, porque eu costumo pregar de maneira personalizada para a igreja. Então tenta aplicar isso na tua igreja se fizer sentido. E se você faz parte da nossa igreja e está em casa, você vai entender o que eu estou falando. Nós aqui tivemos muitos sonhos, muitos projetos. Começamos o ano animados e nós não conseguimos dar conta, porque eram muitas coisas, faltava pessoal, faltava equipe. Nós miramos bem alto o que nós devemos fazer, sabendo que nós não conseguiríamos cumprir tudo exatamente à risca, mas nós tínhamos uma ideia de que ia conseguir cumprir com bastante coisa. Mas com o tempo, sabe o que eu percebi? Que nós aqui na igreja começamos a ficar ansiosos. Vocês sentiram isso? Porque nós tínhamos que cumprir a agenda. Nós íamos ter naquele final de semana um juvenis. Nós íamos ter no próximo final de semana o encontro do louvor, e no outro final de semana o grupo de homens, e no outro o grupo das mulheres. Então nós tínhamos que estar correndo o tempo inteiro, né, Jairo? Faz a comida aqui, já prepara a feijoada para a semana que vem, e nós estávamos vivendo numa ansiedade absurda, e faltava um pouco de tempo, me parecia, e nós sentávamos e conversávamos. Faz falta o chimarrão nessa hora, tomar um chimarrão, conversar, trocar uma ideia, jogar um vôlei, né? Dar com a bola nos carros ali. Eu estou com um carro tão sujo, gente. Ontem que a gente foi jogar vôlei, a bola bateu no carro, não sujou o carro, sujou foi a bola. O carro bateu, a bola bateu no carro, limpou o carro e a bola ficou suja. Faltou isso para nós, e nós ficamos ansiosos. Nós às vezes fazemos planos para nós mesmos, miramos nossas próprias metas. Isso é natural, isso é saudável. Você tem que fazer isso. Se você não tem metas, você está doente. Você precisa ter metas, você precisa ter planejamento, precisa ter perspectiva de futuro. Amém? Não importa a sua idade, você tem que ter perspectiva de futuro, planejar e construir. Mas muitas vezes os nossos próprios planos, a própria carreira profissional que escolhemos, a faculdade que escolhemos, a família que temos, todos os planos que fazemos na nossa casa, eu cansei de ver, eu já não sei mais quantas vezes eu vi pessoas que começaram o famoso plano anual da Bíblia e não conseguem passar de fevereiro. E aí nós ficamos ansiosos, porque nós temos tantas coisas para fazer. Eu tenho acompanhado muitas crianças pequenas, né? Que os pais trabalham o dia inteiro. A criança na segunda tem natação, na terça-feira ela tem tênis, na quarta ela tem inglês, na quinta. Isso vai gerando ansiedade, porque os nossos próprios planos, né, Robson, vai nos sucumbindo. Deus está no controle de tudo. Tudo que você precisa está em Deus. Não é o seu muito estudar que vai te garantir teu trabalho. Porque ainda que você saiba um monte de coisas, seja o único que sabe no Brasil sobre uma determinada tecnologia, se o oxigênio é de graça que você respira, faltar no seu pulmão, você não vai trabalhar. Porque tudo que você precisa é de Deus. Você já parou para pensar que muitas das coisas que nós temos, nós não precisamos, nem um pouco? Nem um pouco? É uma necessidade vital o seu lar? Não. Tudo que eu preciso é comer, beber e dormir. É uma necessidade vital o meu óculos? Dependendo do caso, até pode ser, né? Tropeça, cai de cara no chão, não dá não, né? Nós temos gastos R$1.000 num óculos que faz a mesma coisa que um óculos de 150. Não, mas tem aquele óculos que tem a lente digital que repele. Eu sei que tem um monte de coisa que os vendedores falam para nos vender, mas eu estou falando sobre o que é necessário. A Bíblia fala que pouca coisa é necessário. Aí Jesus fala, tão pouca que só uma. E Maria escolheu. O que Maria estava fazendo naquele momento que Jesus falou isso? Onde é que ela estava? Aonde?
aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. Tudo que você precisa sai da boca de Deus. O próprio Cristo falou isso: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque se eu comer à vontade, comer sushi, Davi, à vontade, nossa, Mateus, eu comer pizza lá em Roma, à vontade, eu estou cheio, eu estou feliz. O Mateus é italiano, né? Caligares é italiano. Já esteve em Roma, né, Mateus? Um dia eu vou viajar também. Comer pizza em Roma, eu estou bem cheio, mas se Deus falar assim, ó, acabou, você morre, rapaz, na hora. Você deixa de existir na hora. Se Deus falar, chega, recolhe-o, já era. Porque o que nós precisamos é de Deus. Agora, se nós estivermos famintos, com fome, necessitados, sem comida, sem bebida, sem perspectiva, no leito de morte, e Ele disser saúde, nós estamos curados. Se Ele disser shalom, a paz. Isso é tão verdade que chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, se tu queres eu posso ser curado. Aí ele olhou, sabe o que ele falou? Quero, seja. E foi curado. O outro chegou e disse: mestre, se tu podes, né, me cura, faz um milagre. Ele fala: se tu podes, tudo é possível que crê, rapaz. Você crê? Então seja conforme você crê. Para Deus uma palavra basta. O que nós precisamos é da palavra de Deus. Se Deus olhar para nós, meu amor, e falar assim, ó, eu quero que vocês sejam bem-sucedidos, acabou, nós vamos ser bem-sucedidos. Se Ele disser, eu quero que vocês vivam na lama, para não esquecerem que vocês dependem de mim, nós vamos viver na lama até o final, porque nós precisamos da vontade boa, agradável e perfeita do Senhor, amém? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então lancem sua ansiedade, não fique ansioso, é 2 trabalhos, e a saúde vai te cobrar lá no futuro, tua ansiedade. Salmo 40, verso 1 diz: eu esperei confiante no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e me socorreu. Me tirou meus pés de um charco de lama, me colocou sobre a rocha firme. Ele firmou os meus pés na rocha. Eu esperei confiante no Senhor. Nós queremos nos mover pelo Espírito, amém? Nós ouvimos a pregação na semana passada, ela falou com toda a igreja. A Rafaela, eu quase falei pastora Rafaela. A Rafaela, ela trouxe uma palavra sobre o Espírito Santo. Ele inclusive agia até mesmo quando nós estamos limpando o banheiro. Nós queremos ser movidos pelo Espírito Santo como um carro é movido a gasolina. Nós queremos ser ali como dinamitados pelo Espírito Santo para fazer grandes coisas. Pois bem, só que às vezes o Espírito Santo de Deus não sopra com fogo. Às vezes o Espírito Santo de Deus sopra com paz. Ele sopra com pausa, ele sopra com espera. Esperar em Deus é caminhar, diz o poeta. Quando nós esperamos no Senhor, nós estamos correndo, porque esperar também é obedecer. Então, a mesma vontade que você tem de fazer grandes coisas no Senhor, curando, expulsando demônio, evangelizando no hospital, eu espero que nós tenhamos essa vontade, igreja, por favor. Eu tenho essa vontade. Essa semana eu estou pensando todos os dias sobre isso, e eu quero fazer isso pelo menos no próximo mês com vocês, pegar uns de vocês, quem quiser, a gente vai lá no hospital, nós vamos orar pelos enfermos, ministrar cura, e os curados nós vamos trazer de bandeja para cá, traz o caminhão, joga os curados aqui dentro, amém? Porque nós precisamos encher essa igreja aqui. Deus quer a casa dele cheia, amém? Ao mesmo tempo que nós queremos fazer isso, Deus também quer que você seja um bom marido, seja uma boa mãe, seja um bom filho. Você plantou? Você não controla a chuva, cara. Espera, confia. Você tem ofertado a sua vida a Deus? Tem ofertado os seus bens a Deus? Tem ofertado o seu coração a Deus? As coisas não têm acontecido na sua vida? Confie em Deus, porque nós não ofertamos as coisas para Deus para que tenhamos outras. Nós ofertamos as coisas a Deus para termos Deus, para de algum modo olhar para Deus e falar assim, olha, eu quero te retribuir tudo que o Senhor é, então eu vou te ofertar. E ainda que eu morra de fome, se o Senhor tiver misericórdia da minha vida, tudo que eu preciso. Por isso que o próprio Deus chega para o apóstolo Paulo e fala, a minha graça, Paulo, ela já é suficiente para você. O perdão de Deus é suficiente para nós. Isso está muito ligado a não andar ansioso. Quem não está ansioso está em paz. Porque nós não somos ansiosos, nós anseiamos a presença de Deus, é diferente. A palavra de Deus fala através do salmista que assim como a corça suspira pelas águas, o que isso significa? A gente canta, né? Corça é um animal tipo um veado, tipo um cabritinho.
Assim como esse animal ele caminha pela floresta ansiando por águas correntes, porque é o que traz fôlego depois de muita caminhada na floresta ou no deserto, assim como ele anseia por isso para continuar a sua peregrinação em busca de boas pastagens, assim a minha vida anseia por ti. Esse ansiar é a vontade de tê-lo cada vez mais. Isso não é ansiedade. A ansiedade é a vontade de você acertar e acertar e acertar e conseguir o que você quer, na hora que você quer, quando você quer. As coisas não são assim. Um dia eu tive que chegar para o meu irmão mais novo e falar assim: Eduardo, você precisa entender que o mundo é mau, o mundo não presta, as pessoas não amam você, elas não querem o seu bem, você confia demais nas pessoas, você espera que todo mundo retribua todas as coisas boas que você faz, elas não vão. As pessoas do mundo vão querer matar você, elas não gostam de você, cara. Elas não gostam de mim. Olha a nossa vida, onde nós estamos, onde moramos, a igreja que frequentamos, os irmãos que temos. Você acha realmente que eles vão nos responder à altura de nossas expectativas? Eu já acordei, meu velho. Volta, você acorde, é a vida real. Você vai ter dificuldade, vai ter problema, vão puxar o seu tapete, vão perseguir você, vão acusar você com falso testemunho, vão caluniar você, vão querer roubar o seu emprego, vão querer roubar até a sua mulher, vão querer invejar os teus filhos. Acorda, esse é o mundo que nós vivemos. Seja astuto como a serpente, diz a palavra de Deus. Só que eu falava isso para ele, falava: tudo que você precisa, cara, é fazer o teu trabalho bem feito e esperar que Deus cuide de você. Se você esperar pelas pessoas, se você olhar em volta, você vai se decepcionar, porque minha vida inteira foi isso. Mas se você olhar para o Senhor e falar: aquela fatia, como uma fatia de bolo, Senhor, de graça que o Senhor tem para hoje, eu posso pegar? Porque se o Senhor me der uma fatia da tua graça, eu vou viver com felicidade esse dia, porque tudo que eu preciso está no Senhor. Amém? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle dessa igreja. Deus sabe tudo o que acontece aqui. Ele sabe que 99% dos problemas que estão aqui na nossa igreja são culpa nossa, e aquele 1% também. E Ele cuida da gente. Ele nos ama. Ama os seus filhos, ama cada pessoa que entra nesse lugar, e os que ainda não entraram Ele ama também, e os que saíram Ele ama também. Deus está no controle de todas as coisas. Descansa no Senhor, igreja, confia no Senhor, porque eu sou, diz Deus. Amém? Eu vou encerrar com vocês. Salmo 37, verso 4. Abre comigo. Esse você precisa abrir também. Se todo mundo prega esse texto errado, eu preciso corrigir. Salmo 37, 4. Livro de Salmos, capítulo 37, o verso 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é isso que está escrito ali? Agrada-te do Senhor. Sabe como muitas pessoas interpretam esse texto? Se você fizer aquilo que agrada a Deus, Ele satisfaz os seus desejos. Não parece isso? Olha lá. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não é isso? Não parece isso, Davi? Se você se deleitar de Deus, Ele vai atender os teus pedidos, os seus desejos. Mas não é isso. Os nossos anseios, Bela, tudo que tu anseia, cara, tudo que você deseja, está em Deus. Não está no teu dinheiro, nas namoradinhas, não está em lugar nenhum. Está em Deus. Se nós estivermos na presença de Deus, não haverá falta de nada. É isso que significa o Salmo 23. Porque eu não tenho falta de nada, porque eu tenho Ele. Então esse texto está falando o seguinte: se você se deleitar, o que é se deleitar? Se agradar, você experimentar com alegria, você provar. Deleitar é como você deitar num colchão e gostar. É como você comer um bolo de irani e falar: rapaz, isso aqui está bom. Isso é deleitar-se. Isso é deleitar-se. Se você se deleitar do Senhor, os desejos do teu coração vão ser saciados nele. Durante muito tempo eu interpretei esse texto como sendo: se você se agradar ou agradar a Deus, Ele faz o que você quer. Isso é barganha. Deus não é barganhador, Deus não é negociador, Deus não é comerciante, Deus é Pai. O que Ele está falando é: se você se agradar de mim, os teus anseios vão ser naturalmente supridos, porque o que você precisa é de mim. E para encerrar, o último texto, 2 Samuel, capítulo 12, verso 20. Esse, se você quiser, não precisa abrir, se você quiser, abre aí. 2 Samuel, capítulo 12, verso 20. A última coisa que nós precisamos fazer, entendendo que Deus está no controle de tudo, é: primeiro, não ser ansioso. Segundo, descansar, confiar em Deus, deleitar-se no Senhor, porque Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E terceiro, adorar a Deus. Ele não está no controle de tudo? Sabe qual que é a tríade perfeita para você provar para Deus que você sabe que Ele está no controle de tudo? Primeiro, é não estar ansioso.
É a primeira coisa. Segundo, é você se alegrar na presença dele, desfrutar dele. Somente alguém que sabe que Deus está no controle de tudo, usa o seu tempo útil para estar na presença dele. E a terceira coisa é adorá-lo. Afinal, ele está no controle de tudo, então ele merece minha adoração, merece meu louvor, porque ele está no controle de tudo. E o texto fala assim: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. O texto fala que ele passa, o texto inteiro, ele passa praticamente uma semana, orando e jejuando para que Deus atenda uma necessidade dele, Deus atenda um pedido dele, quer que o filho dele não morresse, O filho dele está doente, ele ora e jejua, não come nada durante uma semana, não troca de roupa, bota roupa de saco, bota cinza sobre a cabeça, ele chora e lamenta. Ao final do 7º dia a criança morre. Qual que é a reação dele? Então vão me matar também. Então vou mudar de igreja. Então eu vou negar minha família. Então eu vou abandonar esse Deus. A reação dele foi essa aqui, Ele levantou, tomou um banho, passou um jequiti, trocou de roupa, entrou no santuário. O que é santuário? O templo, gente, o lugar de adoração, e adorou. Sabe o que ele está falando? Eu orei, eu jejuei por 7 dias, mas eu não tive resposta que eu queria da minha oração, porque tu está no controle de tudo, e tu disse não, eu vou te adorar, porque você é Deus, não eu, porque as tuas decisões são melhores do que as minhas, e porque o teu não é suficiente para mim, porque eu não vivo só de sim, eu vivo de não, eu vivo da tua palavra. Não ande ansioso, agrada-te do Senhor, e quando ele fala não, adore-o como se ele tivesse dito sim, porque o não de Deus é mais doce que o mel, o sim do diabo é mais amargo que o fel. Amém? Fica em pé. Como fala o Luciano Subirá, para fazer de conta que a gente está acabando. Eu vou concluir com vocês dizendo que o homem ele tem seu direito de escolher. Ou ele entrega o seu caminho ao Senhor, ou deixa Deus dirigir, a vida, e alcança a vitória, ou ele mesmo toma a direção dos seus caminhos e acaba sendo vencido pelas adversidades. Hoje que Deus quer que a gente entenda, amados, nessa noite, talvez a gente já entendeu, mas esquece, a gente esquece. Eu já contei isso para vocês e repito. Eu fui no lugar e o pastor trouxe de novo a mesma pregação. Falei, rapaz, esse pastor não tem profundidade na escritura, Esse cara não cava nas Sagradas Escrituras, esse cara só sabe pregar esse texto. Por que ele só prega a mesma coisa? E Deus imediatamente veio e falou assim, porque tu ainda não obedece. Filho que não ouve tem que ouvir até fazer, porque você é um cabeça dura. Por isso que eu estou falando de novo, que você não sabe. Para de falar que é o pastor sabe, é você que não sabe. Então, talvez a gente saiba disso, mas esqueceu. Então quero trazer de volta, de que as tribulações, as dificuldades desse mundo, elas são vencidas em Cristo, cara. Jesus disse, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Todas as dificuldades, todas as tribulações, elas são vencidas em Cristo. Não há mais o que temer. A coisa mais que mais amedrontou a humanidade, o que foi? A morte. Tem alguma coisa que dá para a gente mais medo do que a morte? A morte de um ente querido, até mesmo a nossa morte nos amedronta. Tem pessoas que abandonam a Deus a vida inteira, mas quando está de frente com a morte, nos últimos segundos de vida, eles clamam, choram, porque eles sabem que eles estão morrendo, Foi o que mais assombrou a humanidade. Pois eu conheço discípulos, eu conheço apóstolos na história cristã, que eles olharam para a morte e falaram assim, eu quero morrer por Jesus. Não, mas aqui não. Tem um homem chamado Inácio de Antioquia, viveu no século I, pastor? E ele fala assim, ele escreve uma carta para os irmãos que estão em Roma. Ele fala assim, estão querendo me prender, estão querendo me levar para Roma, estão querendo me matar, me jogar para as feras. Eu fiquei sabendo aí nas conversinhas, nas esquinas de Roma, que vocês estão tramando um plano para me salvar. Não façam isso, gente. Tem igreja para cuidar, tem ministério para crescer, vocês têm que cuidar das viúvas, têm que cuidar dos pobres. Eu sou um homem velho, eu já andei com Cristo, para de se preocupar comigo, eu não quero ser salvo. Na verdade eu vou olhar para as feras, e tem uma palavra que o gaúcho fala, inticar. Eu vou indicar as feras. O que significa? Eu vou provocar as feras, porque eu quero que elas venham e se alimentem de mim, elas comem minha carne, para que todos vejam eu morrendo por Jesus, isso sirva de testemunho. Para de querer salvar minha vida, eu quero entregar minha vida por Jesus. Vão cuidar da igreja de vocês. Vocês estão se preocupando demais com a minha vida é um sopro. Se minha vida não for derramada naquele lugar, não for dilacerada por aqueles leões, eu não sei se eu posso dizer que eu sou um filho de Deus, se eu sou um discípulo de Cristo.
Então aquilo que mais nos assombrou um dia na boca dos discípulos foi a sua vitória. Há uma música que nós cantamos, né? Nós cantamos várias vezes, a música antiga, que fala que aqueles que caíam, né, e morriam no chão nesse mundo, levantavam no céu com a vitória nas mãos. Amém? Que sejamos esses. Não tenha ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, diz o texto do Novo Testamento. Antes, tornem suas petições públicas diante de Deus com orações, súplicas e orações e ações de graça. Não andem ansiosos. Segundo, descansem. Gente, eu vou contar um testemunho para vocês, rapidinho, bem rápido, um testemunho de 1 minuto. Eu preciso trabalhar umas 12 horas por dia, 12 horas por dia fora a faculdade. Eu estudo das 7 às 11 e estou trabalhando 12 horas por dia. Eu então vou das 7 às 11 e trabalho das meio-dia até meia-noite. E tenha sido assim a minha vida. E eu não sei se eu vou conseguir dar a volta nesse mês, mas no mês que vem eu consigo, eu tenho certeza que eu consigo. Eu já fiz as contas, eu sei que eu consigo. Então está tranquilo, está dominado, está tranquilo. Mas não vou conseguir dar a volta. Lembra que eu falei que o problema sem resolução já está resolvido? Eu fui almoçar fora com a minha esposa. Fiz de conta que eu não estava devendo. Vamos dar um exemplo. Eu não estou devendo isso, tá? Não estou devendo isso. Eu vou só dar um exemplo. Vamos supor que eu estivesse devendo 10 mil. Quem está devendo 10 mil? Ficar devendo 10.200 para almoçar num bom restaurante durante um mês, durante um dia, né? Para passar um mês ralando, não parece um bom negócio, cara? Pra você ganhar uma força, né? Ganhar uma energia e tal. Eu estou com dificuldade financeira, mas eu tirei uma semana de férias em Florianópolis. Eu não paguei, porque tinha casa para mim. Eu fiquei na casa dos meus amigos, comi na casa deles, arroz, feijão, comida do dia a dia. A gente não gastou dinheiro. O carro é alugado e já está pago. As viagens que fiz já foi pago com as viagens de Uber que eu trabalhei. Mas eu fiz uma semana que eu podia trabalhar para correr, para ganhar dinheiro. Eu falei, não, eu quero uma semana de descanso. Eu preciso que o meu filho olhe para mim e saiba que eu sou o pai dele. Porque ele passa tanto tempo com as pessoas da faculdade que talvez ele olhe para algum irmão da faculdade e ache que ele é o pai. Eu sou o pai dele. Eu quero que ele ande comigo. Eu quero desfrutar do meu filho. Eu quero olhar minha esposa na praia e ver ela feliz. Ver ela comendo uma casquinha de camarão. Nós não conseguimos a casquinha de camarão, mas uma tilápia a gente conseguiu. Amém? Se alegra no Senhor. Então, não ande ansioso. Descansa no teu Deus. Vai tirar férias, cara. Descansa no teu Deus. Sem negligência, tá? Descansa. E em último lugar, adore a Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Quero convidar a pastora aqui na frente, por gentileza, junto com as crianças. Eu vou fazer uma rápida oração. Você fecha os seus olhos. Amado Deus, nós aprendemos com a Tua palavra que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle do universo, o Senhor está no controle dos anjos, o Senhor está no controle dos demônios, o Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle de cada um de nós, o Senhor está no controle dessa igreja. Nós queremos, Senhor, não andar ansiosos, nós queremos descansar em Ti e nós queremos Te adorar, porque o Senhor é um Deus que toma conta dos seus. Se eu, Pai, que sou extremamente falho, desastrado, desatencioso, Senhor, eu que bato o meu mindinho em todo canto, eu olho para o Miguel e eu cuido para que ele não bata a cabeça no chão. Às vezes eu não consigo, mas eu cuido. Quem dirá o Senhor que é perfeito não irá cuidar de cada um de nós. Pai, derrama sobre a Tua igreja o Teu Espírito de uma forma que eles sintam a paz que excede todo entendimento. Derrama sobre eles o descanso daqueles que têm certeza que quando o Pai está perto, o trovão não apavora. Coloca neles a certeza, Pai, a certeza absoluta de que não importa qual for a tempestade, se o Senhor estiver no barco, nós estamos a salvo. Eu oro no santo nome de Jesus. Amém.